Questão 14 da prova da UES de segunda fase 2023.2. É uma questão de termologia que vai falar aqui sobre gases. E olha, eu vou dizer, pessoal, é uma questão com um nível excelente, viu? Uma questão muito boa. A questão diz o seguinte, vamos ler, ó. Como uma proposta experimental prática de baixo custo para determinação da pressão atmosférica local, um professor de física propõe que seus alunos façam o uso de um tubo estreito com área de secção transversal S de comprimento L aberto nas extremidades. O experimento consiste em mergulhar o tubo com as extremidades não bloqueadas até sua metade em um fluido de densidade D conhecida. Em seguida, a extremidade em contato com o ar é bloqueada pelo estudante e o tubo é retirado integralmente do fluido. Nestas condições, observa-se que uma coluna de comprimento L/4 do fluido permanece no interior do tubo. Considerando que a aceleração da gravidade local é g e que quaisquer transformações envolvidas ocorrem sem mudança significativa da temperatura. Então, olha que interessante. Quando ele fala sem mudança significativa da temperatura, é porque o gás que permanece lá no tubo, a coluna de ar, vai sofrer uma transformação isotérmica, beleza? O que é que ele vai querer na questão? Ele vai querer a pressão atmosférica local em termos dos parâmetros pertinentes. Então, a gente vai chamar essa pressão atmosférica aqui de P0. Eu fiz aqui um desenho, um esquema, para ajudar a gente a entender o que foi que aconteceu nesse experimento. Observa a figura 1. A figura 1 é a situação em que o tubo está mergulhado pela metade nesse fluido de densidade D conhecida. Então, a coluna de ar que fica aqui para fora do tubo, né, aqui até a borda do tubo, tem a altura L/2. Então, o que é que acontece? A única coisa atuando sobre esse gás, sobre esse ar que está aqui, é a pressão atmosférica P0, ó, tá aqui ela, beleza? E o volume aqui é a área da base S, né, a área de secção transversal, vezes a altura, que é L/2. Muito bem, depois que esse tubo é retirado totalmente desse fluido, vai permanecer nesse tubo uma coluna de comprimento de altura L/4, certo? L/4, tá aqui ela. De modo que a coluna de ar que fica aqui no tubo com a extremidade superior fechada vai ter um volume de área da base, S, que é a área de secção transversal, vezes a altura. Então, o que é que sobrou de altura aqui? Se L/4 ficou aqui com a altura do líquido, né, do fluido, então 3/4 restaram aqui do tubo. Então, a altura 3/4 do comprimento do tubo. Beleza? Então, nós temos o volume final aqui. O que nós vamos fazer, então? Vamos agora começar a nossa brincadeira. Nós tivemos que essa coluna de ar, esse gás no tubo, sofreu uma transformação isotérmica. E utilizando a equação geral dos gases ideais, que diz que o volume... Aliás, volume não. Vou colocar aqui, ó. Cadê? Que diz que a pressão inicial vezes o volume inicial, pressão inicial do gás, vezes o volume inicial do gás sobre a temperatura inicial do gás, é igual à pressão final, volume final, sobre a temperatura final. Vou botar só T mesmo, né? Muito bem. Como houve uma transformação isotérmica, podemos cancelar as temperaturas. Ficando apenas com o que, professor? Com a pressão atmosférica, que é o que nós queremos determinar, que era a única coisa que estava atuando aqui sobre esse gás, pressão atmosférica sobre o gás. O volume inicial do gás era a área da base, que é a área de secção transversal S, vezes a metade do comprimento do tubo, que é L/2. Então, S vezes L dividido por 2, igual a pressão sobre essa coluna de ar que ficou dentro do tubo. Nós vamos ter que essa pressão aqui é a pressão atmosférica, que de baixo para cima, do ar que está empurrando de baixo para cima,
menos a pressão do fluido que vai estar aqui voltada para baixo. Então, a pressão no ar que ficou dentro do tubo é a pressão atmosférica, tá aqui, ó, P0, menos a pressão do fluido. Então, substitui aqui essa pressão final, pressão atmosférica menos a pressão exercida pelo fluido. Talvez esse seja o detalhe mais crucial, mais específico para você conseguir resolver essa questão. Tá? Vezes o volume final. Quem é o volume final? O volume final aqui é a área de secção transversal S, vezes a altura. O que restou aqui do tubo foi 3L sobre 4. Então, 3L sobre 4. Nós podemos cancelar a área de secção transversal que tem nos dois termos, podemos cancelar também o comprimento do tubo que tem nos dois termos, e o que vai restar desse lado aqui da equação vai ser a pressão atmosférica que nós queremos determinar sobre 2, igual a pressão atmosférica menos a pressão do fluido que nós vamos já determinar, vezes 3 sobre 4. Perfeito? Agora nós precisamos determinar quem é essa pressão exercida pelo fluido. Para conseguir determinar isso daqui, eu quero que vocês lembrem que pressão, a definição de pressão é uma força dividido pela área, a força realizada sobre uma determinada área. No caso, a força vai ser o peso do próprio fluido, que é a massa vezes a gravidade, dividido pela área, que é a área da secção transversal, que é S, que foi dito lá na questão. Daí nós vamos lembrar que essa massa aqui, nós vamos substituir pela densidade vezes o volume, né? Se você lembrar aqui, ó, densidade é igual a massa dividido pelo volume. Logo, a massa é a densidade do fluido vezes o volume. Muito bem. Então, nós vamos trocar aqui, no lugar dessa massa, nós vamos colocar a densidade do fluido, que foi dito na questão que era conhecida aqui, Dzão, tá? Então, a densidade Dzão do fluido, vezes o volume do fluido, vou botar aqui, ó, volume do fluido, vezes a gravidade, tudo isso dividido pela área de secção transversal S. Então, vamos lá. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho para não atrapalhar vocês. Pronto. Então, a pressão do fluido vai ser igual à densidade de, vamos lá, volume do fluido. Aqui, o volume dessa coluna de fluido que ficou é igual a quem, professor? É igual, esse volume aí, ele vai ser igual à área de secção transversal S vezes o quê? Vezes a altura, que é L sobre 4. L sobre 4, isso daqui é o volume, tá? Vezes a gravidade, tudo isso aqui dividido por S, que já estava aqui embaixo, beleza? Então, a gente vai poder cancelar aqui a área de secção transversal e nós vamos finalmente chegar aqui à conclusão que essa pressão do fluido é a densidade vezes o comprimento do fluido vezes a gravidade dividido aqui por 4. Agora a gente vai substituir aqui na nossa equação para que a gente possa finalizar ela. Vamos lá, continua aqui, ó. Vamos ter aqui a pressão atmosférica que nós vamos determinar sobre 2 igual. Continua aqui, ó. Pressão atmosférica menos. Quem é essa pressão do fluido? É a densidade do fluido, Dzão, comprimento do fluido, L, gravidade, G, dividido por 4, tudo isso multiplicado por 3 sobre 4. Para facilitar, vamos logo aqui simplificar esse 2 com esse 4. Vai sobrar um 2 aqui, beleza? E nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter aqui que a pressão atmosférica será igual. Vamos lá, vai ficar 3 vezes a pressão atmosférica P0, tá? Dividido por 2, menos 3DLG, dividido por 2 vezes 4, 8, certo?
Tira o MMC. E aí eu vou ter que ter espaço aqui, né? Então vamos subir aqui um pouquinho. Vamos subir aqui um pouquinho. Vamos tirar o MMC, tá? Então a pressão atmosférica vai ser igual. Tirando o MMC vai dar 8 aqui embaixo, correto? 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes a pressão atmosférica menos 3DLG. Beleza? Muito bem. Esse 8 nós vamos passar multiplicando aqui. 8 vezes a pressão atmosférica igual a 12 vezes a pressão atmosférica menos 3DLG. Vamos pegar esse 8, vamos passar para cá negativo, e esse termo que está negativo, vamos passar para lá positivo. Então vai ficar, ó, 3DLG igual 12 menos 8 vai dar 4 vezes a pressão atmosférica. E nós vamos finalmente, pessoal, ter aqui a pressão atmosférica. Só passar o 4 dividindo. Então, a pressão atmosférica será igual a 3 vezes a densidade, vezes o comprimento do tubo, vezes a gravidade local, dividido por 4. E olha só, item correto é o item A. Se você quer aprender física e arrasar na prova da UES, então eu convido você a visitar o meu site, Professor Luan Ângelo. Olha só, aqui ó, Professor Luan Ângelo, tá vendo? Fisicaluan.com. Você vai encontrar aqui em provas UES todas as edições das provas anteriores da UES que eu estou atualizando, como por exemplo o UES 2023.2, e aqui você encontra todas as questões de primeira e de segunda fase resolvidas em vídeo. É só clicar em qualquer uma das questões que você será direcionado para a resolução em vídeo aqui no YouTube, beleza? Você também pode baixar as provas de primeira fase e de segunda e os gabaritos oficiais preliminar da UES da primeira e da segunda fase. Também, aqui em cursos UES, você pode conferir os meus cursos online direcionados especificamente para a UES. Esses cursos são feitos em módulo e aí você pode, por exemplo, estudar por módulo, como o módulo que mais cai, o assunto que mais cai na prova da UES. Beleza? Então visite o meu site, estude pela resolução das questões gratuitamente. Você tem todas as questões de primeira e segunda fase dos vestibulares anteriores da UES muito bem organizadas. Vamos para a próxima questão? Bora lá!